palavra o deputado Edinho Araújo, PMDB São Paulo, ausente. Com a palavra o deputado Roberto Lucena, PV de São Paulo. Tem Vossa Excelência 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, logo mais, ainda na tarde de hoje, uma marcha com milhares de pessoas percorrerá a esplanada dos ministérios e se concentrará na Praça dos Três Poderes. Trata-se da 5ª edição da Marcha pela Vida, Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, liderado pelo Brasil Sem Aborto, com o apoio de outros grupos e instituições. Eu estarei lá, marcharei pela vida, marcharei por um Brasil sem aborto, marcharei contra a pena de morte, a qual são submetidos 1 milhão de brasileirinhos a cada ano em nosso país, segundo estimativa do Ministério da Saúde em 2005. Mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos na contramão do planeta. Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, onde o aborto foi há muito aceito, já estão repensando seus posicionamentos. Na época em que a ideia foi aceita, não havia tecnologia que há hoje. Não era possível ver o feto cobrindo os olhos mal formados, enquanto uma agulha de tricô tentava matá-lo. Não era possível ver as expressões na face do feto. Não era possível ver pulsar o coração, nem fixar os olhos sobre a coluna vertebral em formação do embrião. Poucas pesquisas são mostradas, na verdade, de quantas mulheres a favor do aborto já abortaram. Quantos homens a favor do aborto acompanharam uma mulher de perto nesse processo? Reproduzo de Circe Cunha as indagações que fez na coluna de Aricunha, no Correio Brasiliense de hoje. Quanto custa um aborto e quanto custa a prevenção da gravidez? A quem interessa o aborto? Qual o grupo econômico que está por trás disso? Um país que enfrentou multinacionais do fumo vai dar o braço a torcer para quem planta a ideia de que o aborto é liberdade? Um saco embrionário não é uma vida? Saco embrionário é vida sim. Semente vira árvore, saco embrionário vira gente. Orgulho-me, excelências, de ser um defensor da vida neste parlamento. Premissa que me uniu essencialmente ao Partido Verde, do qual nesta casa sou vice-líder. A toda essa discussão de proteção ambiental, acrescento apenas, na minha luta, o entendimento da necessidade de considerarmos o ser humano como parte integrante do meio ambiente. Assim, protejamos o ovo da tartaruga marinha, bem como o filhote do macaco prego, do orangotango, do mico-leão dourado, mas protejamos também a vida humana desde a gestação. No Brasil é crime inafiançável atentar contra a vida destas espécies, mas não o é atentar contra a vida humana, contra a espécie humana. Há poucos dias, o Superior Tribunal Federal decidiu descriminalizar o aborto de anencéfalos. Declaramos os anencéfalos indesejáveis e consentimos em seu descarte. Brevemente, temo que decidamos descartar também aos de síndrome de Down e outros. Agora mesmo, no anteprojeto de reforma do Código Penal, apresentado por um grupo de juristas no Senado Federal, um documento de mais de 300 páginas, estamos assistindo à proposição da descriminalização do aborto com até 12 semanas de gestação, mediante atestado de um profissional médico ou psicólogo, quando a mãe não tiver condições de prosseguir na gravidez.
Isto, se não é um atentado à Constituição Federal, que assegura nos seus fundamentos o reconhecimento do direito da dignidade da vida humana, eu peço, senhor presidente... Já vai chegar aqui, peraí, um pouquinho, já vai chegar. Apenas para concluir o meu raciocínio, Então, senhor. é no mínimo uma das nossas muitas incoerências. Ontem, este plenário, por iniciativa dos ilustres deputados Salvador Zimbaldi e Alberto Filho, realizou sessão solene que homenageia o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida e o Brasil sem aborto. Eu quero homenagear a estes movimentos na pessoa da doutora Lenise. Ela sabe muito bem quanto tem sofrido de perseguições e ameaças pela sua luta intransigente em defesa da vida. Da mesma forma, Elba Ramalho, uma das mais importantes intérpretes da música brasileira, ela sabe quanto tem custado a sua luta no seu posicionamento contra o aborto. Da mesma forma, a deputada estadual Miriam Rios, lá no Rio de Janeiro. Eu as homenageio Para encerrar, senhor deputado. Homenageio as mulheres de todo o Brasil comprometidas com esta causa. Não para o derramamento de sangue, não para a pena de morte, covardemente, que se pretende impor aos brasileirinhos. Não ao aborto, não à descriminalização do aborto. E, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.